irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossenses. Nós vamos ler Colossenses no capítulo 1, do verso 24 até o verso 3 do capítulo 2. É o mesmo assunto. Nesta Bíblia se encontra na página 286 do Novo Testamento. Se mandarem ver, irmãos, na vida desse irmão Francisco ali do Paraguai, vamos continuar ajudando esse servo de Deus na oração, para Deus consolar o coração dele e trazer um entendimento espiritual. Ele entendeu o que foi que Deus fez. E quando a gente entende o que Deus fez, o Senhor mostra para nós, o trabalho de Deus é inquestionável. A dor, ela é cortada pela metade. E quando ela começa a doer, nós falamos assim: Senhor, eu compreendo que foi o que eu quero, então me dá força. E a hora que nós compreendemos a vontade de Deus, a gente sofre menos. Então vamos pedir que o Senhor, por misericórdia, venha fazer esse servo de Deus compreender e o Senhor consolar ele com o seu bálsamo. E logo, ele mandando no áudio, os irmãos ouviram, que um dia ele vai vir aqui no Brasil e vai nos abraçar dizendo: eu sou o irmão que estava chorando no Paraguai. E que Deus ouviu a vossa oração e ouviu o meu choro também. Então vamos orar muito por ele. Poderoso é o Senhor de fazer compreender, e compreender ele vai sofrer bem menos. Lemos com a ajuda de Deus Colossenses, capítulo 1, do verso 24 até o verso 3 do capítulo 2. O trabalho e combate de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. Querida irmandade, essa ciência e sabedoria, claro que não fala de uma ciência terrena defendida por teses e que se fazem por provas ou experiências, mas é uma ciência e sabedoria que Deus, por grande misericórdia, derrama sobre aquele que Deus escolhe. E esse servo de Deus que escreveu essa epístola, ou que ditou, porque ora, teve apóstolos que escreveram, mas tinha seus cooperadores que também escreviam. Tércio, Silvano foi escrevente de algumas cartas, mas a inspiração era dada ao apóstolo, e naquilo que era escrito era inspirado pelo Espírito Santo de Deus, numa sabedoria não carnal e nem diabólica. Porque existe
sabedoria e ciência para tudo. Existe sabedoria que ela é humana, e existe sabedoria que é do humano. Existe sabedoria e inteligência que se desenvolve para aplicar golpes, para enganar, para mentir. Existe sabedoria que ela é humana. A pessoa tem uma sabedoria naquilo que faz. Pode usar tanto para bem quanto para mal. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é chamada sabedoria divina. Ela manifestou entre os homens. Mas antes de manifestar essa sabedoria, ela folgava no mundo habitado dos homens. Ela se revelava de uma maneira que não tão clara, mas ela foi vindo de uma forma que mostrava que ela já existia simbolicamente desde o Velho Testamento. Quando lembramos que Jacó debruçou a sua cabeça numa pedra, bendito é o Senhor, e que tinha uma escada que foi colocada ali, e os anjos de Deus subiam, primeiro desciam e subiam por ela. Depois, mais tarde, viemos entender que aquela pedra prefigurava Cristo. Pois ele mesmo disse a Natanael: eis aí um israelita em quem não há dolo. Como me conhece? Quando você já estava lá debaixo da figueira, eu já te via. Tu és um profeta, Senhor. Só porque eu te vi lá, eu sou um profeta. A partir de agora, tu vai ver o Filho do Homem, os anjos de Deus, descer e subir por ele. Já era ele aquela pedra. E essa sabedoria, ela foi rejeitada pelos edificadores. Os homens da lei imaginavam um Messias, e imaginam até hoje, esperam um poder advento que viesse em alguém de uma linhagem real, não alguém que veio de uma origem humilde e depois de ser nascido não teve lugar na estalagem e teve que ser colocado numa manjedoura. Esperava a pompa, a riqueza, a glória da terra, mas aquele homem humilde, e quando chegavam diante deles, dos seus discípulos, perguntavam: quem de vós é o mestre? Não vestia-se diferente, não tinha, aleluia, aparência de quem mandava e de quem era mestre. Mas quando saía da boca dele palavras de vida eterna, até os demônios tinham que respeitar. Claro, e se falar aqui para o homem, para a mulher, bendito é o nome santo do Senhor, da sabedoria que vem do alto, ela pode permanecer nos corações daqueles que realmente querem ela, mas aqueles que buscam uma fantasia, uma vida, bendito é o Senhor, colorida com aquilo que a pessoa imagina, não quer aceitar. Mas bem-aventurado aquela que está na comunhão e já desde o início desse culto está entendendo, Deus está querendo te ensinar até no meio dessa tua prova, porque nós acabamos de cantar, aleluia, na comunhão, orar na comunhão, ouvir obras e maravilha, Deus dizendo uma coisa encaixando a outra, que tudo que está acontecendo é para contribuir, não é para te degradar, não é para te denegrir. Glória ao Senhor. E Deus manda essa palavra agora, que o apóstolo, aleluia, conta os combates que ele teve pelo amor do Evangelho, bendito é o Senhor, o trabalho dele, bendito seja Deus, e começa a dizer de sofrimento, mas ao mesmo tempo termina dizendo que a sabedoria, o mistério que foi levado aos gentios, esse conhecimento ele estava crescendo, e por essa palavra hoje Deus te anuncia: eu vou formar dentro de ti aquilo que eu planejei. Tem obra que eu tenho que abrir buraco em ti, e você não entende isso, mas todo prédio que cresce para baixo é porque um dia ele vai crescer muito
muito para cima. Bendito é o Senhor. Hoje, irmãos, se substitui. Quem trabalha na engenharia sabe disso. Bendito seja Deus. Não se colocam tantas colunas. Bendito seja o Senhor. É feita as amarrações dos tijolos nas juntas e nos ângulos. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Mas a base, o baldrame tem que ter. E alguns entrou aqui hoje dizendo: Senhor, por que está um buraco em mim? Se eu pudesse gemer o que eu estou sentindo, mas eu não tenho mais nem lágrima, eu não consigo expressar. E o Senhor manda te dizer: eu já estou dando forma em alguma coisa. Daqui a pouquinho algum vai passar lá e vai começar a te mirar, até quem está dando risada, dizendo: acabou ele, acabou ela. E diz o Senhor: não acabou, eu estou apenas começando uma grande obra. Chegará um dia, aleluia, irmão, Deus traz isso aqui, aleluia, Deus sabe por quê, aleluia. Quando o Senhor me preparou a minha casinha, bendito seja Deus, alguém jogava as coisas de feitiçaria no meu portão, e ela não percebia que eu estava vendo, e jogava. Um dia eu peguei um bilhete, dizia oração forte para que eu viesse fugir dali, porque ela não imaginava que Deus tinha me dado aquela casa. E aqui nesse púlpito o Senhor falou: eu vou fazer alguém passar do outro lado da rua, ter que levantar os olhos para ver. Eu vou subir a tua construção. Eu entendia no lado espiritual, naquela hora o Senhor falou: é com você. E veio aquelas cenas na minha mente, glória a Deus, que ela que queria o meu mal, um dia passou do outro lado e o Senhor falou para mim: sai na sacada agora, eu estou cumprindo a minha palavra. Quando eu olhei, ela dizia: não é possível, não é possível. Hoje Deus manda pregar para essa igreja: o que Deus vai fazer na tua vida é espiritual, e até em alguma coisa material. O inimigo vai ter que dar uma distância, vai ter que cunhar um ângulo para ver o quão alto eu vou fazer subir a tua construção. Esse combate, esse trabalho, tudo que tu estás passando, pelo amor de Cristo, do Evangelho, confiando que Deus vai chegar, te diz o Senhor, não será para te diminuir. E hoje, por essa palavra, Deus dá uma ordem: chegou o tempo e o que tirar acabou. Aleluia. Tirou-se muita terra, arrancou muita coisa desse terreno. Agora eu vou começar a dar ordem, diz o Senhor, para começar a chegar. Chega-se as ferragens, chega-se as pedras, chega-se areia, chega-se cimento, chega os materiais, chega os anjos para trabalhar. Aleluia. Tua construção vai ganhar forma. E Deus, irmão, através desse apóstolo, fala aqui: regozijo-me agora no que padeço por vós. Padecer, irmão, alguém que já não está aguentando mais. Ninguém que fala que padece, principalmente um homem de Deus, está falando uma coisa simples, da boca para fora. Não, estava sofrendo, estava padecendo. Na minha carne eu conto o resto das aflições de Cristo. E muitos não sabem, irmão. Como ele fala aqui, pelo corpo que é a igreja. Nós somos o corpo do Senhor. Só que muitos só querem a glória do Senhor Jesus, mas não querem padecer as aflições do Senhor. Mas hoje, por essa palavra, o Senhor manda te dizer: se tu faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, você faz parte da glória. Mas teve aflições que esse corpo de Cristo tem que passar, teve que passar, e que ainda tem que passar, e que é nós que vamos passar. Glória a Deus mesmo. E bem-aventurado é aquela que cumpre essas aflições no seu corpo. E a igreja? Porque quando isso acontece, irmão, quem que manda o comando? É a cabeça. Não tem como eu sentir dor no meu dedo indicador se não houver uma mensagem do meu cérebro. É meu cérebro que detecta aquele esmagamento ou uma coisa que entra no meu dedo e manda o comando para que meu corpo libere a endorfina. E na hora que libera a endorfina, eu não desmaio, porque senão um
O recurso é eu desmaiar, é eu me desligar para não querer viver aquela dor. E quantos que entram aqui hoje? O inimigo achou que você ia sucumbir, mas a cabeça é Cristo. Ele não desmaia, ele não tomba, ele não se inclina. O corpo libera endorfina, mas para vir uma virtude de Deus em cima da tua ferida agora. E aonde tem sangue, irmão, que circula, aleluia, vai arrancando o que está ruim e vai chegando o que é bom, através do sangue que circula nessa virtude agora, membros do corpo de Cristo. Aonde tiver alguma dor aí, sinta o sangue circulando, aleluia, com analgésico, anti-inflamatório e até algum antibactericida. Tem alguém que fala, ela não vai aguentar, essa família não vai aguentar, essa casa não vai aguentar. O remédio da palavra está entrando aqui agora, é pela cabeça que é Cristo, está indo nos membros. Receba o remédio do céu por essa palavra. E ele era ministro dessa dispensação, que foi concedida por Deus. Para quê? Para cumprir a palavra de Deus. Irmão, bem-aventurado aquele que entende. Quando o Senhor derrama na cabeça dos seus servos uma dispensação, não é para ele, não é para a glória dele. Ele é participante da mesma glória, come da mesma comida, mas ele é servente. Glória ao Senhor. E vocês são os ilustres. Hoje Deus cumpriu na vida de muitos servos, chamando eles para o ministério, para eles servirem. E a igreja, que é importante, se serve bem, serve até o fim da carreira. Se serve mal, o Senhor tira o castiçal. Mas está aqui a palavra de Deus que manda dizer: vou continuar abençoando o meu ministério na terra, por amor da minha herança. Glória a Deus. Esse mistério que teve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que foi manifesto aos seus santos. Quanto homem de Deus, até Moisés falou de Cristo, haverá um justo, mais justo do que ele. Aleluia. Jó no seu sofrimento falou: ah, se Deus me desse o que eu espero, cumprisse o meu desejo e me desse o que eu espero. E ele fala: eu seria guardado, e quando viesse o meu libertador, ele me tiraria dali. Já profetizava de Cristo. Homens santos que não viam caminho aqui embaixo, sabia que quando esse caminho, verdade e vida chegasse, já não tinha mais derrota. Quem está em Cristo, Deus manda te dizer. Aí fora tem um ditado que diz: aqui a gente dá jeito em tudo, dá jeito para tudo menos para a morte. Mas esse que fala com a nossa alma nessa noite, ele tem jeito para tudo, até para a morte. Quando ela vem para pegar um servo de Deus, o Senhor recolhe e fala: morte, tira o dedo dele, não põe a mão nela, ela é minha, eu comprei. Bendito é o Senhor. E daqui a palavra que nos abraça nessa noite: seja tomado dos mistérios verdadeiros do Evangelho, viva essa nova vida debaixo da graça. Nenhum homem se salvou, irmão, exceto alguns que o Senhor fez uma obra. Menor que andou com Deus, o Senhor transladou ele para ele não ver a morte. E esse ver a morte não significa simplesmente ver. Se ele tivesse visto a morte, pela morte ter poder naquela época sobre todo homem, tinha tragado ele. Nenhum homem que Deus não escondesse, chegasse diante da morte, ele podia vencer. Davi profetizou: ele não vai me deixar lá no céu, não vai deixar minha alma no Hades para sempre. Ele sabia: vou morrer, a morte vai me prender, eu vou ficar preso no Hades. Mas ele falava no Salmo 16: a felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabia que o Cristo, quando fosse pregar os espíritos em prisões, ele ali está esperando, porque ele viu uma revelação.
O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até que ponha por escabelo de teus pés todos os teus inimigos. Então ele chamava o Senhor Jesus, sem ter vivido com ele fisicamente, libertador meu, rocha da minha salvação. Então, uma igreja que hoje você não está edificada, bendito Senhor, de sabedoria humana e nem diabólica. Tu estás na rocha que é Jesus Cristo. Essa pedra foi rejeitada pelos edificadores da lei, mas bem-aventurado é você que está aqui e diz: Senhor, guarda eu na rocha. Se tu permanecer na rocha, tudo que nós ouvimos nesse culto, nesses testemunhos, tudo que Deus vem dando, e diz o Senhor: quem fica na rocha, a promessa vem em cima da cabeça dele e da cabeça dela. Conheci um irmão, irmãos, a palavra já vai encerrar. Passou uma prova de 14 anos. Não dá tempo de entrar no detalhe. Mas ele dizia para a esposa e para os filhos: se o senhor não vier hoje até meia-noite, amanhã ele pode vir. E se ele não vir amanhã, uma hora ele vai chegar, porque ele não mente. 14 anos, bendito é o Senhor. Quando fez 14 anos, o Senhor mandou uma palavra e disse: 14 anos você usa essa frase, que foi eu que te dei. Se o Senhor não chegar hoje até meia-noite, pode ser que amanhã ele venha. Se ele não vir amanhã, ele vai vir, porque ele não mente. Se diz o Senhor: eu não vou vir amanhã e não vou vir, bendito é o Senhor, nem depois da manhã. Eu cheguei hoje e hoje eu te tiro do cativeiro, muda a tua vida, mas fala para os grandes, para os pequenos, para os de dentro e para os de fora, que foi eu que fiz tudo isso na tua vida. Oh, Deus, como era gostoso conversar com aquele servo de Deus, ouvir as coisas que ele passou. Outro, aleluia, quando Deus deu a graça de casar, preparou meu casamento, fiquei algum tempo com aquele velhinho, contando a vida dele. Bendito Senhor, os sofrimentos, não dá tempo de entrar. E um dia ele falou para mim: filho, a melhor coisa que a gente faz na luta, na prova, na dor, na abundância, bendito Senhor, é dar graças a Deus. Não entende hoje, mas amanhã a gente compreende. E você não dá glória a Deus. Eu vejo você pintando aí, eu mexia com pintura, fica quietinho, pode estar até com comunhão, mas dá glória a Deus. Solta uns glória a Deus. Faz assim, ó, glória a Deus. Começa comigo, e eu glória a Deus. Isso, mais um. Vai dando glória a Deus o dia inteiro. Cada glória a Deus que sai, os espíritos que estão em volta. Eu achei que ele ia reclamar, eu achei que ele ia blasfemar, entendeu? E está dando glória a Deus. Cada glória é um espírito que você veste de confusão. E hoje, por essa palavra e na linhagem desse culto, sai daqui dando glória a Deus, glória a Jesus. Tem demônio que acha que você vai blasfemar, vai jogar tudo para cima, e tem alguém mandando vocês fazerem coisa que Deus não quer que vocês façam. E a palavra hoje manda dizer: põe aqui na minha mão e dá glória hoje, dá glória amanhã, fica na comunhão. Diz o Senhor: virei de uma forma surpreendente, até os espíritos vão ficar de queixo caído, dizendo: não dá para acreditar que isso aconteceu. Aonde foi que arrumaram? Não é que arrumaram, Deus cria, aleluia, Deus muda, Deus transforma. Na fala de Deus haja, aparece, na mão de Deus ele forma, mas na sua fala também tem transformação. Ele transforma na palavra água em vinho, ele faz 5 pães, aleluia. Ai, que gostoso que nessa palavra Deus contraria as lógicas da terra. Os homens vão ter que dizer: isso é um milagre de Deus. Milagre não é só na saúde, milagre na tua salvação, milagre no problema que tu estás. Aleluia, não vou segurar a revelação. Milagre para calar o inferno inteiro. Daquilo que eles colocaram a mão e não é deles, vai ter que devolver. E a ordem da palavra é essa:
promessa. Solta o que eu comprei, porque Ele é meu, Ele é minha. Suíte, porque anda. E para quem é crente não tem nada perdido, irmão. Tudo que para você pode estar errado, lhe diz o Senhor. Deixa o inimigo da amizade. Ele vai queimar com o teu cântico. Você vai ouvir a revelação da palavra. Uma vez, um sofrimento que Deus sabe, o inimigo entrou dentro do meu quarto e me chamava: vai, ancião, tira as almas das minhas garras. Eu te calei, você nunca mais volta. Ouvi aquela voz, não vi, mas senti um gelo dentro do quarto. A esposa começou a puxar o edredom e tremia de frio. Falei: Senhor Jesus, vou acordar minha esposa. Não acorda, fica na comunhão. Na hora que ele me chamou de 3 nomes feios, a glória de Deus me tomou. E saiu assim. Eu não tirei nada. Quem fala na minha boca é o Espírito de Deus. E para saber que não volto, eu nem saí. Porque se eu tivesse saído, você não estaria aqui dentro do meu quarto me combatendo. Mas você vai sair com uma quente e 2 fervendo. Porque o fogo de Deus está aqui. Eu estou preso, mas a palavra de Deus na minha boca não está presa. E quando eu vi assim, ai! Minha esposa escutou: o que foi esse humo? O inimigo acabou de ir embora. Saiu queimando daqui. Essa glória que vai te envolver aqui. Você estava aceitando que o inimigo estava triunfando? Não, irmão, não aceita não, não aceita não. É nesse calabouço que ele vai saber que Deus está na tua vida. E para encerrar, ele sofria combate não só pelos irmãos de Colossos, mas de toda a Laodiceia também. Bem-aventurado é aquele que está disposto a sofrer as aflições desses últimos dias. Eu não quero sofrer, né? Não existe vitória sem batalha. Alguém está acreditando em fábula. Se você veio aqui hoje atrás de um passe de mágica e de ouvir o que a tua carne quer, e diz o Senhor: eu estou contigo nessa tribulação, e aí eu vou trabalhar na tua vida, e você sai dessa tribulação cantando vitória de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque se for de fora para dentro, tua carne mata teu próprio espírito, a tua própria alma. Palavra mencionada. E Deus hoje, mais uma vez, como Ele nunca enganou a igreja, Ele torna a falar. Os combates, os dias, os tempos são trabalhosos, difíceis, mas na nossa frente está o capitão, Jesus Cristo. Ele é o comandante. Tudo que você fizer no temor de Deus, na palavra, na fidelidade, te garante o Senhor, no fim dessa palavra, você vai vencer. Talvez não seja do jeito que você imagina, do jeito que você formalizou na tua cabeça, mas será como nós ouvimos nos testemunhos. Bendito seja Deus, glória a Deus. Eu dou graças a Deus, porque o Senhor é fiel cumpridor das suas promessas. E Deus trabalha no detalhe. Glória ao Senhor. E quando Ele vem com obra, Ele liga os extremos. Quem está no sul e quem está no norte. Quem está na América do Sul e quem estava na América do Norte. No mesmo dia o Senhor chama 2 das águas do santo batismo. Ele diz o Senhor: eu tenho o prazer de trabalhar nos detalhes e nos extremos. Eu vou trabalhar, te diz Deus,
Deus, nos extremos e nos detalhes e na totalidade da tua vida, desde que você lhe dê espaço, desde os detalhes até os extremos. Deixa eu agir, coloca-se como argila na minha mão, te diz o Senhor, e te farei um vaso de honra. O inimigo que diz que tu serás um vaso de desonra, ele vai ter que te ver bem alto, sendo cheio daquilo que é do céu. Porque um dia ele mesmo falou: somos vasos de barro, mas somos cheios dos tesouros. Ainda que é um vaso de barro, a riqueza que Deus tem colocado dentro de nós está aqui nos vasos hoje. O Senhor manda me dizer: deixa eu te formar da maneira que eu quero. Eu estou te dando forma, eu estou às vezes até te apertando, mas eu preciso fechar. E tem hora que eu vou abrir, eu vou te dar forma, mas eu te garanto, te diz o Senhor, que tu serás um vaso de honra, cheio das riquezas celestiais. Deus seja louvado. Amém.